Olá a todas e todos. Retornamos então à nossa leitura, à nossa aula sobre pedagogia do oprimido, agora já na segunda parte do texto, falando sobre a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, e obviamente vamos fazer uma crítica com base nas construções do professor Paulo Freire sobre essa tipologia de ensino que a gente está chamando de bancária, a gente poderia também estar chamando de conteudista, né? Essa referência, esse modelo de educação que, ao invés de libertar, produz a manutenção do sistema de opressão. A base, a concepção básica deste tema é essa, que o ensino conteudista, ou seja, bancário, ele mantém as relações de opressão, porque ele não provoca efetiva libertação ou reconhecimento dos sistemas de opressão, porque é um tipo de educação descolado da realidade econômica, social, política e cultural da vida das pessoas. Então as pessoas ganham a possibilidade de ler as palavras, mas ela não consegue ler as palavras no mundo, ou seja, nós estamos falando dos processos de alfabetização semi, né? Que seria o semi-analfabetismo, por exemplo, que é quando a pessoa consegue ler que 1 milhão é 1 milhão, ela consegue entender que ali o que está escrito ali no chat, no livro, no ônibus, mas ela não consegue fazer uma crítica ou pensar sistematicamente a lógica dos conceitos que estão ali. Então, assim, a pessoa lê, mas não interpreta. Ela compreende, mas ela não identifica, não analisa, não sintetiza, não cria a partir daquilo ali, tá? Que é o sistema bancário de educação, que é o sistema de manutenção, né, do sistema de educação opressivo. Então vamos lá. O que é apontado aqui nessa segunda parte do texto? Que a contradição problematizadora e libertadora da educação já é dada, né? Que nós precisamos pensar uma educação que problematiza, que é um fenômeno, inclusive, didático, pedagógico, que é o quê? A educação que faz pensar, o ensino que faz pensar, o ensino que reconhece problemas para resolver. Então, não vai existir uma educação libertadora se ela não for provocativa. A educação libertadora tem como seus pressupostos o fato de mostrar pela problematização as contradições da realidade. Ou seja, que não é tudo um mar de rosas, lindo, colorido, uma fábula, mas que nós vivemos num mundo em que fábulas funcionam até a página 2. Beleza? A concepção bancária e a contradição educador-educando é uma relação do mundo possível, né? Vamos lá, de novo. O que está dentro desse capítulo? Que neste mundo educacional, no mundo da educação, existe uma maneira de enxergar o pedagógico que é bancário, que é o quê? Apenas com base no conteúdo, tá? E isso coloca em situação avessa educador e educando, né? Existe uma contradição aí imposta, estabelecida, que Freire também busca resolver, né? Que já viu isso também na pedagogia da autonomia, né? Que é o educador enquanto educador que aprende e o educando como educando que ensina. Então, essa relação, ela não é uma relação tão simples assim. Na verdade, é no diálogo da relação educador e educando que a gente consegue romper, inclusive, com a concepção bancária. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. É óbvio que, de maneira muito semelhante, a gente está falando de educação
como condição sinônima de libertação. Lembra que a gente falou? Ninguém se liberta, ninguém liberta ninguém, ninguém liberta a si mesmo, os homens se libertam entre si. A gente acabou de falar isso na primeira parte do Pedagogia do Oprimido. Então significa que, do mesmo modo que a libertação não é um movimento auto-apoiado, ou seja, não é um movimento do humano no si mesmo, no humano sozinho, solitário, em si mesmado, não é o humano solipsista, né? Então, não há uma ideia de que este humano se liberta sozinho, igualmente ele não se educa sozinho. Porque a libertação, assim como a educação, ou educação, assim como a libertação, é algo que se dá na esfera do coletivo. Então, o educador e o educando são relações ali necessárias e possíveis para o processo educacional acontecer. Ah, professor, mas então quer dizer que Paulo Freire não reconhece o autodidata? Não. Ele sempre vai entender que existe uma relação profunda de diálogo e que eu preciso, para de fato dominar aquela relação de conhecimento, de eu ter interlocução. Eu ter um interlocutor, ter alguém, né, para possibilitar esse conhecimento. Então, existe um educador e um educando. Por fim, o homem como um ser inconclusivo, essa é a visão básica da antropologia freiriana, né? O homem enquanto inacabado, né? Eu já falei algumas vezes isso também, né? Do homem inacabado, que não está terminado, não está pronto. Ou seja, se ele é inconclusivo, significa que ele não está pronto. Consciente de sua inconclusão, consciente do seu inacabamento, e seu permanente movimento de busca de ser mais. Se ele busca esse aprimoramento, ele busca ser mais, faz parte da ontologia do sujeito, faz parte do ser humano. Né? Quando a gente fala de ontologia do sujeito, a gente está falando dessa constituição do ser humano, a necessidade de buscar curiosamente mais conteúdos. E essa curiosidade epistemológica vai fazendo com que o humano queira sempre avançar, ser mais, aprender mais. Se ele aprende mais, ele é mais. Ele vai ser mais, tá? Que é um dos conceitos também, outro conceito fundamental e que a gente está trabalhando aqui nas nossas aulas, né? Então, a concepção bancária, né, como instrumento de opressão, seus pressupostos e sua crítica. Vamos lá, então. A gente perceber aqui que a gente vai falar sobre esses 4 movimentos aqui presentes na segunda parte. Vamos começar a falar sobre essa concepção bancária aqui, como que ela se estrutura, como é que ela se constitui. Vamos lá. A narração de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. De novo, a narração mecânica do conteúdo narrado vai ser o quê? Apenas memorizada pelos educandos. Ou seja, simplesmente ler ou falar cria uma ordem da reprodução e não a crítica, o pensamento efetivo, o conhecimento efetivo daquela realidade. Mas ainda, a narração é o quê? O professor ali, ó, na frente, só dando aula, os transforma em vasilhas. O que é isso? Em recipientes a serem enchidos pelo educador. Então, o educador é aquele que vai colocar toda a água do seu conhecimento, todo o seu conteúdo, não é isso? E o sujeito vai ser o quê? O contingente. Gente, o conteúdo você coloca no contingente. O que é contingente? O copo é um contingente. Aquele que contém o quê? O conteúdo. A gente não fala assim. Eu tô com um conteúdo atrasado.
Significa o que quando você fala que você está com conteúdo atrasado? É que você é a vasilha que vai ser cheia daquele conteúdo. Né? Quanto mais vai se enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. Por quê? Porque o educador é aquele que tem muitos conteúdos, que sabe passar o conteúdo, é assim que fala, assim, empregado pra gente? Qual que é o bom professor? Aquele que sabe passar o conteúdo, aquele que a aula é só conteúdo. Quanto mais se deixam docilmente encher, tanto melhores educandos serão. Ou seja, o educando na mesma situação. Se ele é aquele ali calmo, tranquilo, que faz tudo que o professor quer, né? Que se docilmente aceita ser enchido de conteúdo, né? Se é um bom contingente, beleza, ele é um bom aluno. Então, beleza, olha a situação. Na escola bancária, quem é o bom professor? Aquele que passa os conteúdos. Quem é o bom aluno? Aquele que é cheio dos conteúdos do professor, que se deixa docilmente encher. Só que o quê? O professor libertário, o professor freiriano, às vezes dá uma sacudida no contingente. Não passa só conteúdo. Faz essa água aí, contingente. Onde você vai jogar essa água? Essa água é boa ou a água é ruim? Para que serve essa água? Ela vem de onde? E o contingente, o aluno, que não aceita tão docilmente isso, porque ele está incentivado pela problematização do professor, às vezes ele se recusa a um conteúdo, ele faz birra, ele pede outra coisa, ele quer negociar, ele fala: como que nós vamos ver isso? Para que serve isso? E aí, se o professor é o professor bancário, ele vai falar: aluno mal, não quero esse aluno, porque ele não quer aprender docilmente o que eu tenho para ensinar. Mas o fato é, será que as pessoas têm que aprender docilmente o que se tem que ser ensinado? É essa relação eventual, ordinária, cotidiana da escola, professores que ensinam apenas conteúdos e educandos que aceitam docilmente este conteúdo? E se o copo estiver furado, meio amassado da vida, a gente não pode falar desses amassamentos, dos desamassamentos e do que está se colocando no projeto de ensinar? É essa reflexão que Paulo Freire está trazendo para a gente. Será que só temos que entender a relação aluno-professor como de vasilhames e de contingentes que vão trazer um conteúdo? Será que a sala de aula é só o conteúdo? Será que a crítica deste conteúdo, a perspectiva deste conteúdo, a problematização deste conteúdo, a aplicação deste conteúdo, o entendimento efetivo deste conteúdo, a negociação deste conteúdo, a negociação do que vai ser ensinado, de como vai ser ensinado, do que vai ser ensinado, qual... Enfim, será que isso tudo não faz parte da sala de aula? Deve, ou pelo menos deveria, fazer. Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos aos educandos, meras incidências que recebem pacientemente, memorizam e repetem. Não é assim? Aula, exercício, prova. 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 Aí a pessoa vai, pô, será que é só isso, memorizar e repetir? Será que isso é aprender? Memorizar e repetir? Se memorizar e repetir é a prática educacional, a gente está diante de uma escola de concepção bancária. Tá? Memoriza, coloca na prova, fala que aprendeu, depois nem aprendeu mesmo, não sabe nada daquilo. Só memorizou, porque o que é memorizado é esquecido, né? Parte do que é memorizado é esquecido, mas enfim. Eis aí a concepção bancária de educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos. Depósito de quê? De conteúdo. Guardá-los, arquivá-los, colocá-los na prova. Se você coloca na prova, reproduz 100% daquilo que foi passado pelo conteudista,
O que que você é? Você é um bom aluno, um bom arquivista, porque você guardou, arquivou, mostrou que você arquivou na prova, você já memorizou, usou na prova, você é 100. Agora, se você faz outra coisa que isso aí, você é chato, você não é 100. Entendeu? Ou você não se esforçou o suficiente. Parararara, tá? Agora, eu não quero tirar aqui, obviamente, a responsabilidade de vocês, tá? Educandos. Se você vê uma prova também, um processo de avaliação, e você simplesmente joga aquele tema lá no Google para tirar uma resposta, você nem aceitar o depósito, você aceitou. Então, quer dizer, nem a primeira parte, quanto mais a crítica, a possibilidade de discussão, a análise, né? Aí já é complicado demais, né? Porque para você criticar, você tem que fazer o mínimo, tá? Mas vamos lá. Na visão bancária da educação, uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber, né? Essa é a ordem, né, da educação bancária. O conhecimento sai de quem sabe e vai para quem não sabe, né? E muitas vezes aquele que aparentemente não sabe sempre vai saber algo para poder contribuir com aquela análise. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais de ideologia da opressão. A absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo o qual esta se encontra sempre no outro. E nós já falamos sobre isso na última aula. A perspectiva alienante de que se coloca no lugar de ser menos a pessoa, de ser nada, de não ter voz, vez, não ter lugar, de não poder falar sobre as suas condições e se sente, então, desprovido da possibilidade de ensinar. De que é menor. E aí chega o professor freiriano e mostra para a pessoa, para aquele sujeito trabalhador, numa EJA, por exemplo, dizendo que ele tem a ensinar, a relação de aprendizagem se transforma. Porque aí não tem mais relação bancária, concepção bancária. Tem outra coisa que é possibilitada. Eu tenho a emergência da crítica e da análise que vão ir de encontro ao conteúdo também de maneira analítica. A educação bancária, essa educação da memorização, do depósito, do só trazer o conteúdo, que é a escola tradicional, né? Em cuja prática se dá a inconciliação educador-educandos, rechaça esse companheirismo, nega esse companheirismo possível, essa possibilidade de conciliar educador e educando. E é lógico que seja assim. No momento que o educador bancário vivesse a superação da contradição, já não seria mais bancário. E ao invés de simplesmente trazer o conteúdo para o contingente, trazer o conteúdo para os seus alunos, ele teria que conversar com seus alunos. Ele teria que dialogar com seus alunos. E o educador bancário não quer conversar. Ele já não faria depósitos, ele já não tentaria domesticar, ele já não só prescreveria, mas ele saber com os educandos enquanto estes soubessem com ele seria a sua tarefa. E é essa perspectiva do educador freiriano, que você produza conhecimento que você interaja na produção dos conhecimentos conjuntamente, coletivamente, participando do processo e não sendo aquele que detém o conhecimento e que vai domesticar, descrever, passar o conteúdo, depositar a sua luz sobre aqueles que não têm luz.
Já não estaria a serviço da desumanização. O processo, neste caso educacional, o processo pedagógico, a aula é um processo de humanização. E a escola encontra essa função de omnilateralidade, ou seja, a função de ser escola que humaniza, não mais a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. Se, para a concepção bancária, a consciência é, em relação com o mundo, esta peça passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo dos educandos. A educação bancária, então, você começa a perceber que é o quê? Ela é um processo disciplinar. Se ele acolhe essa concepção bancária e entende que ele tem que apenas passar o conteúdo, ele vai entender que aprender o conteúdo é simplesmente papaguear aquilo que fora memorizado e repetir sem crítica aquilo que foi passado pelo docente. Então, o seu trabalho será também o de imitar o mundo. Então, o professor bancário, ele, além de alienizar ou manter os processos de alienação do sujeito discente, ele encontra-se com uma alienação própria que é do mundo docente. Que é entender que, sei lá, a equação afim do primeiro grau não possa ser usada em nada na realidade, não tem nada concreto. Então, ele simplesmente ensina lá, olha, x ao quadrado menos 4. Então, ele vai o quê? Ele vai apresentando como colocar as fórmulas. Mas tanto o discente quanto o docente estarão alienados e não farão reflexões sobre o conteúdo e os contingentes. O de ordenar o que já se faz espontaneamente, né? Se ele imita o mundo, ele está simplesmente o quê? Seu trabalho docente, seu trabalho pedagógico, trabalho de professor vai ser tão somente o de imitação. Por isso que eu estou usando o verbo papaguear. Ele está imitando. Ele está ordenando o que já se faz espontaneamente. Ele está fazendo o quê? A manutenção do status quo já dado na estrutura social, na estrutura política, na estrutura econômica, tá? E isso, gente, é um trabalho super, hiper difícil. Porque você quebrar essa lógica, né, da ordenação já espontânea, você quebrar a lógica da alienação, tem um esforço. E para além do esforço, tem uma ideia que é posta, que é colocada, que é a ideia gabrielesca, né, de que as coisas vão se manter sempre como são, né? Vai ser assim, ser sempre assim, vai ser Gabriela, né? Vai ser sempre assim, do mesmo jeito sempre. Então, não tem emancipação, não tem cidadania, né? Não tem libertação. Tem o quê? Manter o mundo do jeito que está, a partir da alienação discente e da alienação docente. E aí, o mundo mantendo como está, as relações entre oprimido e opressor também vão se manter. Tá? Beleza. Sabe tudo ali de matemática, não sabe nada da vida. Vai ser um bom empregado, né? Isso é custoso, tá? Quem entra nessas batalhas às vezes é chato. Esse negócio de provocar consciência, de buscar a reflexão. Nossa, que chato isso, né? É um trabalho, tá?
É uma condição laboral, é próprio da ética, da prática docente do educador libertador. O professor educador não se prende ali o de encher os educandos de conteúdos apenas. Às vezes, e o aluno fica com isso, na expectativa, né? Essa ideia de encher é maravilhosa, porque de encher conteúdo é falar de encher o quadro. Aí mostra como se, nossa, que professor trabalhador, ele encheu o quadro 3 vezes hoje. Ele passou 2 capítulos do livro. Nós vamos chegar no final do ano, no final do livro. Será que é isso mesmo que a gente quer? De encher os educandos de conteúdo? É isso que é o bom professor? Encher o educando de conteúdo? E o educando não sabe nem o que fazer com esses conteúdos. Não sabe ler nada, não sabe interpretar nada, não sabe analisar nada, não sabe, não pensa. Faz o quê? Apenas ordena o que já está estabelecido. Apenas imita o mundo, apenas repete as relações de trabalho já postas. Apenas continua, segue o fluxo. É isso que a gente quer. O educador bancário é aquele, né, de fazer depósitos de comunicados, que é um falso saber, que ele considera como um verdadeiro saber. Por quê? Porque ele próprio, está numa situação de alienação. Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana. Não é só a informação. O conhecimento é diferente da informação. O conhecimento é diferente daquilo que foi comunicado numa aula, que foi informado na aula. Se eu só recebi a comunicação, eu não parei efetivamente para aprender aquilo. O pensar do educador não ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos. Mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. Então vamos de novo. O pensar do educador só ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos. Ou seja, eu só ganho a minha atividade crítica, criativa, autêntica, enquanto educador, a partir deste aluno que também é fabricado na autenticidade, que é forçado, empurrado para a autenticidade. Mediatizados, né, compostos ambos, educador e educando, pela realidade. Ou seja, por aquilo que nos cerca enquanto sociedade, política, economia e cultura. Por isso, o pensar daquele não pode ser um pensar para estes nem a estes impostos. Porque a educação bancária pensa assim, como uma imposição de uma maneira de pensar. E não tem isso na educação bancária. Na educação, desculpa, libertadora. Uma imposição de um modo de pensar. A educação libertadora permite os pensares diferentes, os pensares contraditórios. Não é só o pensar do professor ou o pensar do livro didático. Daí que não se deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repetimos, de uma realidade. Porque obviamente, se não tiver a realidade, se não tiver a realidade da vida das pessoas, não tem nem o que se ensinar. Em verdade, não seria possível educação problematizadora que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade sem superar a contradição entre o educador e educandos. Como também não seria possível fazê-lo fora do diálogo. Vamos pensar o seguinte: a educação bancária é uma educação vertical porque tem um que sabe e um que não sabe. Então é um esquema hierárquico.
é um esquema vertical, porque um está acima do outro. A educação freiriana coloca professor e aluno numa situação horizontal, num esquema horizontal, em que eles vão problematizar a realidade, pensando como serão livres e como construir uma sociedade melhor, superando a contradição entre educador e educandos. Porque eles não são mais apenas educador e educando. O educador também é educando, e o educando também é educador, porque ambos são cidadãos querendo conversar, dialogar sobre o mundo possível, sobre as melhorias no mundo. Como vamos resolver o problema da ecologia? Como vamos resolver o problema das comunicações? Como vamos resolver o problema da ciência? Como vamos criar uma política mais equânime? Como vamos conduzir o mundo para a melhoria da sua sistemática existencial? Né? Como que vamos construir políticas públicas de maior acesso à saúde? Como que vão ser as escolas? Que dinheiro tem que ir para a escola? Quem vai ser, então, o nosso representante? E olha aqui, ó. A educação problematizadora cria nas pessoas a responsabilidade de pensar o mundo. E se eu tenho a responsabilidade de pensar o mundo, eu tenho a responsabilidade de pensar o mundo o querendo melhor. E aí esse desejo de querer o mundo melhor vai transformar também este mundo num mundo melhor. Tá? É claro que vão ter falhas nesse percurso. Mas eu tenho certeza que por mim, nesses meus anos de educador aí, né? Acho que já estão fazendo uns 16, 17 anos que eu sou professor. Já passou muita gente que eu tive a possibilidade de contribuir efetivamente para que eles se tornam não apenas reprodutores ou papagaios, eles foram convencidos, mas pessoas críticas que estão trazendo novos problemas, novas perspectivas. São profissionais que estão fazendo mudança no mundo. Sei que não todos. Já passou muita gente pelas minhas aulas. Mas se uma parcela disso estiver fazendo isso, se os diálogos foram importantes, se as pessoas foram tocadas de alguma maneira para mudar a realidade, se os nossos encontros foram bons encontros, se os nossos problemas foram bons problemas, aí significa que a gente vai estar tentando mudar a maneira como nós vemos o mundo. Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado. Percebem? Em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade, que eu sou o professor, já não valem mais. Em que para ser-se, ou seja, para se tornar funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. O que se produz dessa maneira no coletivo e no horizontal? Se cria a responsabilidade de que eu, como docente, não estou formando ninguém. Mas eu, enquanto docente, junto com os meus alunos, estamos tentando buscar a formação de todos, inclusive a minha própria. Então, eu não necessito trazer sobre mim o peso da autoridade. Porque eu não tem eu. O eu acaba valendo muito pouca coisa. Fica valioso nessa troca o nós. Fica importantíssimo nessa relação a maneira como nós vamos interpretar o mundo. A maneira como nós
vamos querer o mundo daqui a pouco? Quais as transformações, as libertações que a gente vai produzir? O que a gente vai desenvolver, o que a gente vai criar? Então, a educação, ela se faz no nós. A concepção e a prática bancárias, imobilistas, fixistas, terminam por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Então vamos lá. A concepção e a prática bancárias, imobilistas, fixistas, manutendoras. Existe a palavra de manutenção, né? Manutenção da ordem. Mantenedoras da ordem, terminam por desconhecer os homens como seres históricos, porque se reconhece os seres humanos como seres históricos, os compreende como conscientes da sua inconclusão, da sua incompletude, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico. Então, nós estamos deixando aqui as práticas bancárias e pegando a pedagogia problematizadora por entender que ela entende o humano, por entender que ela, a pedagogia problematizadora, entende ou compreende um humano que historicamente, junto com outros homens, constroem a sua realidade. Então não há uma realidade imobilista, fixista, mantenedora da ordem. Há uma sociedade democrática que é obrigada a pensar a si mesma, pensando para onde vai, como vai, se o que a gente está vivendo agora é bom, se a gente vai mudar alguma coisa, se a gente precisa alterar uma concepção. Por isso mesmo é que os reconhece como seres, os seres humanos, que estão sendo como seres inacabados, como seres inconclusos, e com uma realidade que, sendo histórica, também é igualmente inacabada. Então, as coisas não estão escritas em pedra. Não é porque foi há 50 anos que vai continuar sendo. Ah, por que isso? Por que sim? Por que não isso? Por que não isso? E pronto, e acabou. Porque sempre foi. Não, nós não somos refém daquilo que se estabeleceu como projeto até outrora. A gente tem a possibilidade de compreender nessa sociedade fluida, nessa modernidade líquida, como chama Bauman, né? Nessa concepção de história de inacabamento, que a história não acabou. Se a história não acabou, se a história continua, se vivemos e de fato somos seres históricos, o onde nós vamos, o para onde nós vamos, se faz nesse sentimento da inconclusão e do inacabamento. Nós não chegamos aonde nós devemos chegar ainda. Nós não chegamos no reino. Nós não chegamos na plenitude. Nós temos muito problema. Temos muitos problemas econômicos, sociais, políticos, culturais, na própria concepção do humano. Nós temos problemas jurídicos, problemas institucionais, problemas educacionais. A sociedade está em transformação ainda. Então, essa ideia de que uma coisa é porque sempre foi, ela não vale de nada aqui na pedagogia problematizadora. Ela, inclusive, coloca um questionamento a isso. Nossa, que chato, né? Isso é assim porque sempre foi? E por que é assim? Vai manter assim por quê? Então, na verdade, diferentemente dos outros animais que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência da sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação, mesma como manifestação exclusivamente humana. O ser humano que se coloca a ensinar o outro humano. O ensino é uma atividade humana. A gente se humaniza ao ensinar e se humaniza
ao aprender. Ou seja, isto é, na inconclusão dos homens em seu inacabamento e na consciência que dela tem, da sua inconclusão, na consciência de que nós somos seres inacabados, daí que a educação, que se apresenta como um fazer-se permanente, uma construção permanente, porque se é inacabamento, não está acabado, não está pronto, é inconcluso, a educação entra como esse processo evolucionário, construinte, né, de construção pessoal, que é permanente. Ninguém está pronto e acabado. Ninguém está concluso. Ninguém é e pronto e acabou. E o que acontece então? A educação se torna um projeto permanente. Porque toda hora nós estamos aprendendo e estamos ensinando. Então, na razão da inconclusão dos homens e do devenir, né, do devir da realidade, no processo do tempo da realidade, que as coisas vão se fazendo, se a realidade e o mundo também são inconclusos, também são inacabados, a educação é esse trabalho aqui de continuar fazendo, de buscar o aprimoramento do humano. Em busca de quê? Óbvio, de ser mais. Porque a gente quer ser mais, quer ser melhor. A gente não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas sim na ideia de comunhão, de coletividade, na solidariedade. Daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos. A educação não se faz, então, na manutenção das forças de contradição antagônicas, de disputa da opressão versus do opressor versus o oprimido, mas na solidariedade humana, que pensa que o mundo, já que eu sou inacabamento e o mundo é inacabamento, eu ainda posso construir um mundo melhor. É isso que nós desejamos. Um processo que busca dar conta de construir um mundo melhor. Ok? A gente terminamos então a segunda parte da educação bancária e vamos então na próxima aula para a ideia de dialeticidade, né? Essência da educação como prática da liberdade, compreendendo a necessidade das contradições dialéticas, né? Ou seja, dos confrontos, das contradições próprias da dialeticidade. A gente se vê então na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.